Como você conheceu o Menegatti, mano? Como que foi essa história aí, esse início aí de amizade de vocês dois? Menegatti, não fica bravo comigo, mas eu vou te explanar aqui. E ainda falando de Menegatti, o que você vê aí de um futuro próximo pra ele? Você acredita que ele vai se destacar esse ano no Olímpia? Qual a sua ideia sobre isso? Como você conheceu o Menegatti, mano? Como que foi essa história aí, esse início aí de amizade de vocês dois? Menegatti, não fica bravo comigo, mas eu vou te explanar aqui. Cara, eu conheci o Menegatti numa página no Facebook, numa página de cosplay de anime. Eu gostava muito de anime também, o Menegatti ali. Aí o Menegatti fazia cosplay na época. Aí eu vi aquele cara, ele já tinha um shape ali, ele era da canisteirinha, da musculação da época, ele já tinha um físico, ele tava fazendo os cosplay da hora. Aí eu comecei a seguir ele ali no Facebook, a gente virou amigo, depois ali pro Instagram também. E aí ele começou a competir, eu comecei a acompanhar ele competindo e tudo mais. Na época ele se preparava com um médico e com o Lucas, com o irmão dele. Aí ele tinha já feito algumas competições, só que ele nunca entrava nos top 5. E ele tinha uma estrutura já muito boa, mesmo não tendo aquela massa muscular, a densidade, e não chegando tão condicionado, ele já tinha ali uma estrutura. Aí, faltando uma semana para um campeonato ali, a gente estava conversando e tudo mais, eu ajudei ele a finalizar para esse campeonato. Ali ele fazia muita cagada, ele zerava sal, já zerava carboidrato muito cedo. Aí eu entrei ali, fiz alguns ajustes nessa semana de finalização, já conseguiu apresentar um baita físico, ele competiu no campeonato da SFPF. Aquele campeonato, inclusive, a gente não entrou nos top 5, eu acredito que ele devia ter entrado, porque a linha dele já era muito boa naquela época. E 3 meses depois, a gente decidiu subir no Sul Brasileiro, um dos maiores campeonatos aqui do Brasil, amadores. E aí a gente fez um trabalho de 3 meses. Nesses 3 meses ali eu já consegui remodelar a forma que o Matheus trabalhava com dieta, com ergogênico e com treino. E cara, nesses 3 meses, a genética do Matheus é muito responsiva. Qualquer cara ali que botasse a mão e realmente fosse um cara bom, que já tivesse um conhecimento, ia conseguir fazer ele se transformar, sabe? Então eu entrei ali com conhecimento, a gente realmente abraçou. Eu e ele, assim, ele me dava atualização todo dia. A gente realmente fez um trabalho assim, já quase como um profissional. Uhum. Aí chegou naquele Sul Brasileiro, a gente pegou top 2 na Classic e top 2 na Bodybuilder. E ali ele foi conhecido como Sebum. E um feedback que a gente teve era apresentar mais condicionamento. Aí logo na sequência, a gente tirou ali um período de descanso para ele ficar mais de boa e iniciamos a preparação dele em fevereiro para o Muscle Contest de São Paulo. Ali, cara, foi uma das preparações assim mais incríveis que eu já tinha feito, porque o Matheus, a gente já era um amigo, a gente desenvolveu uma relação de amizade muito grande, sabe? E ele começou a trabalhar a mídia dele, adotar ali o nome de Sebum, que naquela época do Sul Brasileiro tu tinha comentado. Sim. Ele adotou isso para fazer crescer a mídia dele, deu muito certo. E a gente chegou e competiu no Muscle Contest de São Paulo. Aquele campeonato foi um nível bem grande, tanto que muita atleta que competiu lá hoje já é pró. E, cara, a gente foi literalmente aquela pessoa que ninguém esperava nada e brotou lá e impressionou todo mundo, sabe? O Menegatti via bastante, eu até também via bastante outros atletas com nível muito grande. Só que eu falei, cara, vamos trabalhar, acreditando em Deus ali, sangrando junto, sabe? Eu fazendo o meu 100%, ele no 100% dele. E, cara, foi o que foi. Subiu lá com o glúteo fibrado, os quadríceps talhados, a gente apresentou uma evolução enorme ali do Sul Brasileiro pro Muscle Contest de São Paulo. E lá foi o primeiro overall dele. Overall, verdade. E ali, cara, foi acho que o que começou a despontuar ele e realmente começou a carreira de atleta dele ali. Porque depois daquilo só foi vitória, vitória, vitória. Aí depois ele começou a trabalhar com o Pacho ali, faltando umas 7, 8 semanas pro Olímpia Amador. Pegou o próprio Pacho e hoje ele tá no Olímpia. E, cara, tenho certeza que esse ano ele vai impressionar no Olímpia. E pra mim, eu já até falei isso pra ele. Ele vai entrar no top 5 e eu sinceramente acredito que ele pode entrar no top 3 do Olímpia. Sim, cara, assim, eu vi o Matheus Menegatti naquele show com vocês. A gente até gravou antes tudo mais, eu acho, se eu não me engano, antes de subir no palco. Moleque impressionante, com uma linha impressionante. A gente até falou lá naquele vídeo do que era o Sebum brasileiro. Eu lembro que na sequência, quem comentou também, que apareceu no meu vídeo, até foi o Gnomo. Uhum. O Gnomo apareceu ali e falou também, puta, o moleque é muito bom, o Sebum brasileiro. Depois ele subiu no palco, tava eu e o Itinho na narração. O Itinho também ficou impressionado, tanto que surgiu a parceria dos dois até hoje. Eles estão, os dois aí, um levantando o outro. E a partir dali foi a paixão à primeira vista pro Itinho. O Itinho se apaixonou no Mano Menegatti. E agora você me lembrou de outra coisa, do Muscle Contest São Paulo, que eu nem sabia que você ainda tava com ele nessa época. Que,
pra mim, ao mesmo tempo que faz tanto tempo, parece que foi ontem, sabe? Um negócio muito doido, cara. E eu lembro que eu filmei o Menegatti também nesse dia. E, cara, deu muito bom também o vídeo que eu fiz. Eu fiz a cobertura desse show. E o Menegatti estava impressionante. Conseguiu trazer a condição que faltava. Chegou muito bem, levou o overall. Eu lembro que nesse show aí também, o Rafa Bernardes levou o overall também da categoria ali da bodybuilding. Foi um show realmente muito 10. E ali que começou aí a grande história aí do Menegatti. E nessa época que você já conheceu ele, lá no começo, você já via potencial nele, assim, no shape dele, na estrutura dele e tudo mais? Cara, eu vi potencial nele quando ele começou a se preparar para competir. Porque naquela época, se tu vê o Menegatti parado, não era um atleta realmente que impressionava. Mas quando ele armava a pose, tu via a estrutura óssea, muscular, era muito propícia. Então ali, eu já tinha aquele olho clínico, eu sabia, cara, ele é um cara que tem genética para estar na Olímpia. Mas é aquilo, genética para estar na Olímpia tem muitos aqui pelo Brasil. Aqui é um berço de genética boa. Sim. Mas a questão é, quem tem a mentalidade para ser um atleta e quem está disposto a sangrar e fazer tudo o que precisa para ser um atleta. Porque, cara, poucas pessoas fariam o que o Menegatti fez para estar aqui hoje e ter chegado onde é que ele chegou. Porque ele passou, cara, por muitas provações e muitas provações. Eu conversando com ele, a gente viu o quanto que ele batalhou, sabe? Então, se ele tá onde é que tá hoje, é porque ele realmente fez por merecer. E principalmente, é um cara que, tipo assim, é muito firmeza, muito gente boa. A gente, tanto quando ele foi sair ali, quando a gente finalizou nosso trabalho junto, ele veio, a gente conversou junto, ele falou que o Pacho tinha chamado ele. Inclusive, eu falei, cara, vai com o Pacho. Pacho aí, atualmente, é o melhor treinador do Brasil, o melhor coach do Brasil. Ele é o cara que realmente está despontuando tanto que está treinando o Derek. Então eu falei, cara, vai pro Pacho, tu vai ter aí um direcionamento excelente. E chegou onde é que chegou hoje. Tá lá, top 9 do Olímpia. Sim, muito 10, cara. E uma coisa que eu toda vez que eu encontro, sabe quem? O Vitor Leles. Ele comenta comigo que naquele show ele ganhou do Menegatti. Do Menegatti. Pra mim, o Menegatti devia ter ganhado aquele show. E eu tenho esse vídeo no meu canal e ele sempre agradece porque o único lugar que ele tem ainda pra ver vídeo daquele show foi no meu canal. Que eu gravei ali, eu tava ali com o meu celular e tal, gravei, soltei no meu canal. Ele, cara, se não fosse você, eu não tinha mais registro desse dia, ninguém mais tinha, porque normalmente as lives acabam caindo, né, por conta do som lá, da direito autoral e tudo mais no YouTube. Mas toda vez que eu encontro o Leles fala desse dia, mano. Exato. Eu acredito que o Leles ganhou aquela vez o Menegatti justamente por condicionamento e maturidade. O Matheus tava recém aí nos primeiros... Não tinha um ano que ele tava competindo, tava recém nos primeiros meses ali competindo. E aí não tinha aquela densidade ainda e não conseguia aparentar aquele condicionamento que a gente sabe que vai maturando competição após competição. Mas naquela época, se tu for ver, mesmo o Menegatti, a estreia, tu já via que ele já tinha um volume muito bom e uma estrutura muito boa. Então, aquele show foi justo, sim, o Leles ter ganhado pela questão do condicionamento e densidade. Mas se pesasse pro volume pela linha, aquele show lá o Menegatti já tinha ganhado também. Na hora que ele armava a pose de costas era impressionante. Exato. Quando a gente falava do Sebum, ele de frente também, a dorsal pulava, impressionante. Exato. O Menegatti. Tanto que ele ficou em segundo na body naquele campeonato. Sim. Ele subiu na body também. Exato. Já na body eu não lembro. Mas ele, mano, impressionante o Menegatti. Aquele dia, eu e o Itinho, a gente falava, mano, esse cara aqui é diferente. E é muito da hora lá nos shows do Emerson, que sempre aparece umas bizarrices lá, mano. Sim. Cara, eu vou te falar. Pra mim, os campeonatos do Emerson de Santa Catarina, cara, eu sempre levo meus atletas lá e sempre dá bom. Eu sempre consigo forma de mostrar eles pra mídia. Tanto que uma coisa que eu faço com todos os meus atletas, eu fiz isso com o Menegatti, eu ensino isso pros meus atletas também. Cara, tá ali no backstage, tá certo, é a hora de descansar e tudo mais, mas sobrou um tempinho, vai caminhar pelo campeonato, vai tentar fazer contato, vai tentar aparecer, sabe? Aquela vez com o Garim também, que eu te apresentei lá, o Garim, o Bittencourt também, então tem que saber aproveitar a mídia que o campeonato te dá, porque a gente já foi da época onde tu bastava ser um atleta bom. Hoje tem que ser um atleta bom e tem que ser um bom influencer. Porque a gente sabe aí que tem muito influencer que está recebendo mais que muito atleta e tem muito atleta no Olímpia que não tem um patrocínio. Então o atleta ele tem que ser inteligente, ele tem que arranjar alguma forma de fazer dinheiro. Às vezes é através de patrocínio, é ter uma mídia social boa ali, onde é que ele vai poder
vender algum produto, seja uma consultoria online, uma planilha de treino. Então, o esporte é caro e o atleta tem que ser inteligente se ele quiser viver disso. Foi-se a época onde é que bastava tu pegar um Pro para ter um patrocínio. Então, eu vejo muita gente, muito atleta principalmente, pegando Procard, achando que vai ter vida ganha, que já vai ganhar patrocínio. Isso é ilusão, já foi essa época. Hoje em dia, tu ser um atleta ali, um influencer bom, e aí se tornar um atleta, é muito mais vantajoso. Sim, dou o papo. E ainda falando de Menegatti, o que você vê aí de um futuro próximo para ele? Você acredita que ele vai se destacar esse ano no Olímpia? Qual a sua ideia sobre isso? Cara, eu vou ser sincero, pra mim esse ano o Menegatti, é certo que ele entra no top 5 do Olímpia, se ele conseguir trazer a condição. Pra mim, ele podia ter entrado mais condicionado no Olímpia. Se ele tivesse apresentado um grau de condicionamento que ele conseguia apresentar no Amador ali, tanto no Olímpia Amador como em São Paulo, no momento que ele trazia esse grau de condicionamento pro físico atual, que ele tem volume e principalmente a densidade que ele tem hoje, ele com certeza já iria muito melhor nos campeonatos. Mas eu acredito que, cara, hoje ele é um cara que ele é muito responsivo. Ele tem uma genética e trabalha muito duro. Então, eu acredito que esse ano ele pode entrar no top 5, mas, cara, eu acredito que ele pode impressionar e pegar até um top 3 no Mr. Olímpia, e pra mim é questão de tempo até ele virar Mr. Olímpia. Então, ele é um cara que impressiona principalmente. Poucos atletas trabalham duro igual ele.